O que você faria se descobrisse que o portão mais vigiado e sagrado do mundo, selado há quase 1000 anos, começou a apresentar um batimento cardíaco? Recentemente, câmeras de segurança em Jerusalém capturaram algo que arqueólogos e agências de inteligência estão lutando para conter. As pedras do portão oriental estão se movendo e emitindo um pulso rítmico de 72 batimentos por minuto, exatamente como um coração humano em repouso. Mas aqui está a polêmica que está incendiando as redes sociais. Em 1541, o sultão Solimão, o Magnífico, tentou dar um checkmate na profecia bíblica ao selar o portão e construir um cemitério em frente a ele, acreditando que o Messias nunca passaria por um lugar impuro. Só que agora, de forma inexplicável, esses túmulos estão afundando na terra, um por um, como se o próprio chão estivesse limpando o caminho. Eu quero saber de você. Você acredita que estamos presenciando o cumprimento de uma profecia milenar? Ou será que existe uma explicação tecnológica que ainda não nos contaram? Comenta agora "eu acredito" ou "é manipulação", para eu saber sua opinião. Prepare-se, porque neste vídeo vamos revelar as imagens de figuras translúcidas atravessando paredes sólidas e o mistério das crianças ao redor do mundo que começaram a cantar em uma língua morta há 2600 anos. Assista até o final, pois o que os cientistas descobriram no DNA das pessoas que visitam esse local pode mudar para sempre a nossa definição de ser humano. O portão escondido de James Fleming. Em 1969, o arqueólogo James Fleming estava fotografando o portão oriental quando o solo encharcado pela chuva sob seus pés cedeu sem aviso. Ele caiu 2,5 metros na escuridão. Quando olhou para cima, em meio à lama, sua lanterna revelou algo que não deveria estar lá. Outro portão, enterrado diretamente abaixo do selado, mais antigo, escondido. Uma passagem sobre uma passagem. Pense no que isso significa. 2 portões, um sobre o outro. Um já cumprido quando um rei entrou montado em um jumento ao som de multidões agitando ramos de palmeira, e um ainda à espera. A descoberta de Fleming não parou por aí. As pedras do portão inferior datavam exatamente da era em que a profecia diz que aquele momento ocorreu. Isso significa que o portão que vemos selado hoje, aquele que mostra esses sinais impossíveis na câmera, não é o original, é o segundo portão, aquele destinado a uma segunda entrada. A tradição judaica diz que quando o Messias retornar, ele entrará em Jerusalém por este portão. O fato de estar bloqueado por potências estrangeiras atrasaria seu retorno. E veja só, o posicionamento do portão enterrado alinhava-se perfeitamente com mapas antigos do complexo do templo, mapas desenhados a partir da visão de Ezequiel da glória de Deus, partindo e um dia retornando pelo Oriente. 2 limiares, 2 entradas, uma história abrangendo milênios. Esse contexto importa, porque agora há filmagens. Sarah Chen trabalha como guia turística no Monte do Templo há 15 anos. Ela conhece aquele muro. 3 dias atrás, ela estava no meio de uma frase com um grupo ao amanhecer, quando parou, virou-se e pressionou a palma da mão contra a pedra. Não era do sol. O sol ainda não havia atingido aquele lado. Parecia um pulso. Ela não está sozinha. 17 testemunhas na última semana descreveram o mesmo fenômeno. Guardas se recusam a patrulhar perto do portão após o anoitecer. Os milhares de gatos de rua de Jerusalém não chegam mais perto dele. Algo está acontecendo dentro daquelas pedras. E 3 dias atrás, uma câmera finalmente capturou isso. A profecia que aprisionou um império. Para entender por que a filmagem importa, por que líderes religiosos de 3 fés estão realizando reuniões de emergência agora, você precisa saber o que este portão realmente é. Não é apenas um portão qualquer. Ele se situa em uma linha geográfica perfeita, um eixo profético escrito na própria terra, estendendo-se do Monte das Oliveiras, cruzando o Vale do Cedron, passando pelo portão oriental, direto para o espaço onde outrora ficava o Santo dos Santos.
Deus projetou este caminho, e ele já o usou antes. Ezequiel viu a glória de Deus deixar o templo por esta exata rota. O profeta a viu subir do santuário, passar pelo portão oriental e repousar no Monte das Oliveiras. A presença divina literalmente se retirando de seu povo. Mas Ezequiel viu algo mais, a glória retornando, voltando do Oriente pelo mesmo portão. E então Deus disse algo que deveria aterrorizar qualquer um que já tentou controlar este local. Ele permanecerá fechado, porque eu entrei por ele. Não foi decisão do homem, foi o comando de Deus. Então, por que o sultão otomano Suleimão o Magnífico o selou em 1541? Porque ele conhecia as profecias e tinha medo delas. Textos judaicos diziam que o Messias entraria pelo portão oriental. Escritos cristãos diziam que Jesus retornaria por ele. Então Suleimão o selou e foi além. No início do século XVI, ele reconstruiu a muralha de Jerusalém e construiu um cemitério diretamente em frente ao portão, enchendo o acesso com túmulos muçulmanos. Na lei judaica, um sacerdote não pode caminhar por um cemitério sem se tornar ritualmente impuro. Checkmate, pensou ele. O Messias não poderia vir mesmo que o portão se abrisse. Aqui está o que os historiadores raramente mencionam. Dentro de um ano após selar o portão oriental, o filho favorito de Suleimã morreu misteriosamente. Seu grão-vizir foi executado. Seu império parou de crescer inteiramente. O homem que tentou parar a profecia foi parado ele mesmo. E o que ele não poderia saber era que, ao selar o portão, ele estava, na verdade, cumprindo a profecia de Ezequiel. Deus usou o medo de um sultão otomano para realizar a vontade divina. E cada tentativa de abri-lo desde então seguiu o mesmo caminho. Em 1967, paraquedistas israelenses capturaram o Monte do Templo durante a Guerra dos 6 Dias, o controle judaico de Jerusalém pela primeira vez em 2000 anos. Alguns soldados queriam explodir o portão oriental. O rabino Shlomo Goren os impediu. Somente o Messias abre esse portão, disse ele. Qualquer outra pessoa trará julgamento. O portão permaneceu selado. Mas aqui está o que os arquivos otomanos ainda podem estar escondendo e por que certos documentos classificados do selamento de 1541 nunca foram tornados públicos. O que os engenheiros de Suleimão realmente encontraram ao fechar aquelas pedras? O que os trabalhadores relataram? Esses registros existem, mas não foram liberados. A aparição na câmera. No mês passado, o fotógrafo James Martinez chegou ao portão oriental antes do amanhecer para documentar o nascer do sol. Ele montou seu equipamento e apertou o botão de gravar. Na filmagem que se seguiu, em 17 quadros consecutivos, uma figura aparece dentro do portal selado. Não na frente dele, nem atrás dele, dentro da pedra sólida. A figura é translúcida, humanoide, e em cada quadro sucessivo, ela se torna ligeiramente mais sólida. No quadro 17, as características faciais são quase visíveis. Martinez teve sua câmera examinada por técnicos da Nikon depois. Nenhum mau funcionamento, nenhuma dupla exposição, nenhum artefato na lente. As imagens são reais. O que elas mostram é outra questão. A menos que a pedra não seja tão sólida quanto parece. A menos que algo esteja se materializando do outro lado. Essa filmagem desencadeou a investigação. E o que os investigadores encontraram ao analisar imagens adicionais de segurança tornou tudo pior. Câmera após câmera, noite após noite, formas translúcidas em formato humano, mais altas que a média, movendo através de paredes sólidas, visíveis apenas na câmera, nunca a olho nu. A análise quadro a quadro confirma que são tridimensionais. Elas projetam sombras, elas interagem com a luz. Todas se movem para o mesmo ponto, o portão oriental selado. Elas se reúnem lá todas as noites, dezenas delas em formação, esperando. Foi quando a sismóloga Dr. Rebecca Harrison foi chamada. Ela chegou esperando leituras tectônicas ou vibrações de construção. O que ela encontrou a deixou silenciar. Vibrações, mas não de atividade tectônica. A frequência é errada, é rítmica. Ela mediu 72 batimentos por minuto. O batimento cardíaco exato de um ser humano em repouso.
pulso. A terra tem um pulso atrás da pedra selada e está ficando mais forte. 3 meses atrás era quase indetectável. No mês passado, forte o suficiente para se sentir através dos sapatos. Esta semana, movimento visível em correntes penduradas perto do muro. A filmagem é real, o pulso é real e a história deste portão sugere que ambos estão crescendo exatamente para este momento. A conta regressiva das pedras. Nos arquivos secretos do Vaticano, surgiu no mês passado uma letra que a Igreja tentou suprimir. Escrita em 1244 d.C. por Sir Geoffrey de Montfort, um cavaleiro templário no portão oriental, descreve como ele encostou o ouvido à pedra selada à meia-noite e ouviu um coro angelical vindo de dentro do muro. Então uma voz singular falou diretamente com ele. Geoffrey, filho de William, diga aos que vierem depois, este portão mede o tempo. Cada pedra conta os anos. Quando a pedra final rachar, o ano final começa. Observe as rachaduras, numere-as. A conta revela a hora marcada. Geoffrey contou o total de pedras na estrutura do portão, 889. Depois contou as fraturas de estresse existentes, 847. Ele fez as contas. 42 pedras permaneciam sem rachar. Ele escreveu a data e selou a letra. Agora, aqui é onde fica perturbador. Engenheiros modernos inspecionando o portão confirmaram que a contagem medieval de Geoffrey estava correta. Existiam 847 rachaduras em 1244. AD, hoje a contagem está em 887, mais 40 rachaduras em 780 anos. Mas o ritmo está acelerando. A primeira rachadura depois de Geoffrey apareceu 23 anos depois. A segunda, 21 anos depois disso. Depois 18, depois 16. Cada rachadura aparecendo mais rápido que a anterior. A rachadura mais recente apareceu na semana passada, apenas 6 meses antes da anterior. Se o padrão de aceleração se mantiver, a 889 rachadura, a pedra final, se fraturará em menos de 40 dias. E aqui está o detalhe. Em gematria hebraica, o número 889 se traduz por KPHMLKH, a abertura do rei. Voltando à filmagem por um segundo. Radares de penetração no solo apontados para a entrada selada revelaram câmeras ocas atrás da pedra que não deveriam existir. Vazios que, quando mapeados por cima, formam um padrão que textos antigos descrevem como a pegada de Deus. O Waqf muçulmano proíbe escavações. Israel não arrisca as consequências políticas, então essas câmeras permanecem intocadas. Mas os sinais estão chegando à tona de qualquer maneira. E alguém em 1244 d.C. soube de começar a contar. Túmulos que afundam. Lembra-se do cemitério que Suleiman construiu para parar o Messias? 500 anos de túmulos imperturbados. A tradição muçulmana proíbe mover os mortos, mas nos últimos 6 meses, algo impossível foi documentado e capturado por equipamentos de topografia. Os túmulos estão afundando, não por erosão, nem por construção, nem por qualquer causa detectável. Eles estão descendo verticalmente, de forma uniforme, como se a própria terra estivesse removendo o obstáculo. Ahmad Rashid cuidou desses túmulos a vida inteira. 7 gerações de sua família vigiaram este local. Ele estava lá ao amanhecer 6 semanas atrás, quando colocou a mão em uma das pedras e sentiu-a mudar de posição. Ele verificou o próximo túmulo e o seguinte, todos afundando. Ele se levantou lentamente. Meu avô avisou que isso aconteceria, disse ele. Ele me disse, quando o Messias judeu vier, nossos mortos abrirão caminho. Achei que fosse superstição tola. Agora vejo com meus próprios olhos. 23 túmulos afundaram até agora, todos em linha reta, formando um caminho do Monte das Oliveiras diretamente para o portão oriental. Cada túmulo desceu exatamente 7 pés, cerca de 2,1 metros. 7, o número hebraico da perfeição. Agora olhe diretamente do outro lado do vale a partir daquele portão. O Monte das Oliveiras está se dividindo, não metaforicamente, mas literalmente. Uma rachadura agora
percorre 90 metros de norte a sul. Ela apareceu em 2018, mas nos últimos 3 meses alargou-se de 5 para 35 centímetros. Zacarias profetizou que esta exata divisão ocorreria quando os pés do Messias tocassem o monte. De acordo com a tradição cristã, Jesus entrou em Jerusalém pela última vez por este portão no domingo anterior à Páscoa. Cientistas culpam construções e danos em tubulações de água, mas há um problema com essa explicação. A rachadura não segue linhas de construção. Ela corre perfeitamente de leste a oeste, direto para o portão oriental. E aqui está o que a mídia não relata. Oliveiras ao longo da rachadura estão florescendo fora de época. Azeitonas de outubro em Jerusalém deveriam ser colhidas, não florescer. Essas árvores estão produzindo flores brancas frescas que os moradores locais dizem cheirar a incenso. A última vez que isso aconteceu em Jerusalém foi em 70 depois de Cristo, semanas antes de os romanos destruírem o templo. Os túmulos estão abrindo um caminho. O monte está se dividindo ao longo de uma linha profetizada. As câmeras de segurança ainda estão gravando, e nada disso tem uma explicação natural. O efeito na biologia humana. É aqui que a história deixa de ser sobre pedras e começa a ser sobre algo mais estranho. 3 meses atrás, a doutora Miriam Levinson estava em Tel Aviv pesquisando distúrbios genéticos quando seu primeiro caso impossível chegou. Um homem com linfoma em estágio 4, 3 semanas de vida, confirmado por 2 oncologistas independentes. Sua família o levou ao Muro das Lamentações para rezar. Ele passou pelo portão oriental. Exames hospitalares na manhã seguinte não mostraram câncer, não em remissão, não reduzido, desaparecido, em nível celular, como se nunca tivesse estado lá. Presumi erro de laboratório, disse a doutora Levinson em uma apresentação de pesquisa vazada. Refizemos os testes e, novamente, depois comparamos com os exames de 2 dias antes. O câncer estava no estágio 4, com metástase por todo o sistema linfático. Depois, não estava. Desde esse caso, ela documentou 47 resultados idênticos, cânceres diferentes, pacientes diferentes. Todos caminharam perto do portão oriental. Todos experimentaram regeneração celular instantânea. Mas aqui está a parte que ninguém fala. A cura não foi a descoberta mais estranha. O que aconteceu com o seu DNA depois foi sequências que os geneticistas rotulavam como DNA lixo, código dormente que parece não servir para nada, estavam se ativando em cada paciente. Os pacientes relataram não precisar de mais de 3 horas de sono, memória perfeita de cada lembrança desde a ativação e a interrupção de marcadores de envelhecimento biológico. Não é super-humano, disse a doutora Levinson calmamente. É o humano original, a maneira como fomos desenhados para funcionar antes que algo quebrasse. Enquanto isso, em Roma, um padre que fazia manutenção de rotina sob a Basílica de São Lourenço colocou a mão em um relicário e a puxou de volta. Os ossos de São Lourenço, martirizado em 258 d.C. e morto há 1766 anos, estavam quentes. Temperatura corporal de 37 graus Celsius. O Vaticano selou a área. Em 3 dias, o tecido ósseo estava se regenerando, tecido sólido se formando onde só depósitos minerais existiam desde o Império Romano. Não apenas São Lourenço, chegaram relatos de 17 locais em todo o mundo, todos contendo restos mortais de mártires, todos mostrando o mesmo padrão. E cada mártire que mostrava a regeneração havia morrido voltado para Jerusalém, com uma oração final pedindo para testemunhar o retorno do Messias. Algo está conectando séculos de fé ao que quer que esteja atrás daquele portão agora. Crianças cantando em uma língua morta. Agora, aqui está a parte que deveria ser impossível de explicar e que ninguém em capacidade oficial está disposto a abordar publicamente. Em 17 países, em 6 continentes, crianças com menos de 7 anos estão cantando a mesma música. Uma música que ninguém as ensinou, em uma língua que a maioria delas nunca encontrou. Começou há 3 semanas em Gana. Uma menina de 6 anos chamada Abana levantou-se no meio de um culto na igreja e começou a cantar.
Não o hino, mas algo antigo e completamente diferente. Sua mãe tentou silenciá-la, mas outras crianças se juntaram. Ao final da semana, todas as crianças com menos de 7 anos em sua região estavam cantando a mesma melodia, as mesmas palavras. Linguistas identificaram a língua como hebraico bíblico, um dialeto anterior ao exílio babilônico, palavras não faladas há 2.600 anos, sem educação em hebraico, mas fluentes. A tradução: abram os portões da justiça, o rei vem para o seu trono. Não há mais espera, não há mais choro. Espere, fica ainda mais estranho. Relatos chegaram do Brasil, Filipinas, Coreia do Sul, Romênia, Nova Zelândia e Canadá. Mesma música, mesma língua, mesma melodia. Pesquisadores gravaram crianças em diferentes continentes e compararam os arquivos de áudio. Não eram semelhantes, eram idênticos. Mesmo tom, mesmo ritmo, mesmo tempo. A doutora Patricia Wong, pesquisadora em Singapura, mediu as ondas cerebrais das crianças durante o canto. Crianças a milhares de quilômetros de distância mostraram padrões neurais idênticos no mesmo momento, como se cada criança estivesse sendo tocada como um instrumento em uma única performance. Após o canto terminar, sempre exatamente aos 7 minutos, as crianças falam. Uma menina de 5 anos na Argentina deu aos pais a data precisa em que seu avô morreria. Um menino de 7 anos na Austrália descreveu um terremoto no Japão 3 dias antes de ocorrer, com precisão de 5% em magnitude, localização e contagem de vítimas. Algo está transmitindo através dessas crianças e o sinal, se você rastrear, origina-se nas mesmas coordenadas para as quais todos os instrumentos estão apontando. O portão oriental em Jerusalém. As câmeras ainda estão rodando, as rachaduras ainda estão acelerando. E a pergunta não é mais se algo está acontecendo neste portão. A pergunta é: o que exatamente está do outro lado dele? A convergência final. Afaste-se por um momento e veja o que realmente temos. Um cavaleiro templário em 1244 d.C. contou 889 pedras e iniciou uma contagem regressiva. A contagem atual é 887. Um sismólogo detectou um pulso de 72 batimentos por minuto atrás das pedras seladas. Um fotógrafo documentou 17 quadros de uma figura se materializando dentro da pedra sólida. 23 túmulos construídos para bloquear o Messias estão afundando em linha reta em direção ao portão. O Monte das Oliveiras está se dividindo de leste a oeste. Crianças em 6 continentes cantam em uma língua morta há 2.600 anos, anunciando que o portão está se abrindo. Ossos de mártires em 17 relicários estão aquecendo após séculos. Isso não é coincidência, é convergência. E isso tem um centro. Na Etiópia, o guardião da Arca da Aliança, a única pessoa autorizada a vê-la, em silêncio por 30 anos, emergiu com uma única mensagem: devolvam-na a Jerusalém. O portão está se preparando. Imagens de satélite mostram a Igreja Ortodoxa Etíope organizando o transporte de algo massivo, exigindo recipientes de chumbo. Aqueles perto da arca relatam que ela emite energia letal para os desprotegidos. A mesma assinatura de energia foi detectada nas câmaras sobre o portão oriental. A doutora Helena Vasquez, física quântica no CERN, passou as leituras sísmicas de Jerusalém por seus cálculos. O que ela encontrou descreveu como uma sincronia universal, a realidade se alinhando a um único batimento acelerado. O batimento não está vindo da Terra, está vindo através da Terra, de algum lugar além da nossa dimensão. E está o rabino Yosef Berger, que supervisiona o túmulo do rei Davi. Seu pai lhe disse há 40 anos: quando as pedras chorarem no portão oriental, conte 40 dias. O que acontecer a seguir abalará as nações. No Tisha B'Av, o aniversário exato de ambas as destruições do templo, a umidade infiltrou-se através do selo antigo pelo lado de dentro. Jerusalém estava seca há semanas. Quando testada, a salinidade correspondia a lágrimas humanas. 40 dias a partir do Tisha B'Av é Yom Kippur, o dia do perdão. Agora volte para a filmagem da última terça-feira às 3h33 da manhã, horário de Jerusalém. As pedras estão se expandindo
abrindo e contraindo, lenta e constante, ritmicamente, como pulmões, como algo vivo atrás de 500 anos de alvenaria otomana finalmente acordando. Quando o movimento começa, correntes perto do muro balançam para fora, sem vento. O sensor de temperatura sobe 11 graus em 4 segundos, depois cai, como se o calor fosse um pulso. O piloto, capitão Ryan Foster, estava voando em uma rota comercial sobre Jerusalém ao nascer na última semana. Por cerca de 4 segundos, quando a primeira luz atingiu o monte do templo, ele viu algo, uma estrutura onde somente o domo da rocha deveria estar. Não era um reflexo, era uma estrutura tridimensional que projetava sombras e aparecia no radar. Então desapareceu. O controle de tráfego aéreo registrou 17 relatos deste tipo em 3 meses, todos ao amanhecer, todos descrevendo a mesma estrutura, correspondendo às dimensões exatas do futuro templo profetizado por Ezequiel. O Dr. Bar-El, que cunhou o termo Síndrome de Jerusalém, disse que a onda atual é diferente de tudo o que ele já documentou. Essas pessoas não afirmam ser profetas, não mostram sinais de delírio clínico, uma convicção recorrente. Ele está vindo pelo portão. Eles ficam parados no portão oriental por horas, em silêncio, observando, e quando deixam Jerusalém, voltam ao normal. Eles não estão delirando, disse o Dr. Bar-El. Estão respondendo a algo que não podemos medir, mas que eles podem sentir. A 889 rachadura está chegando. O caminho pelo cemitério está se abrindo. Os ossos estão quentes. As crianças sabem as palavras. Cada instrumento apontado para Jerusalém está medindo a mesma coisa naquele limiar selado. E o que estivesse caminhando do outro lado daquela pedra esperou por muito tempo pelo que vem a seguir. O que estamos testemunhando no portão oriental não é apenas uma anomalia física, mas uma convergência sem precedentes entre ciência, história e profecia. Entre o pulso ritmado de 72 batimentos por minuto detectado nas pedras e a 889 rachadura que se aproxima a cada dia, os sinais parecem apontar para um único evento iminente. A ciência parou onde o impossível começou a acontecer. Os túmulos que deveriam bloquear o Messias estão afundando em linha reta. Crianças em 6 continentes diferentes estão sintonizadas na mesma melodia de uma língua morta há milênios, e o DNA humano parece estar sendo redefinido por uma energia que emana daquelas pedras seladas. Se a contagem de 40 dias iniciada no Tisha B'Av for real, estamos a poucos passos de algo que mudará a história da humanidade para sempre. O que quer que estiver do outro lado daquele portão já está acordando. E você, acha que a tecnologia moderna está apenas capturando o que os antigos sempre souberam? Ou tudo isso é uma elaborada ilusão coletiva? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like se este mistério te arrepiou, de se inscrever no canal para não perder a atualização quando a última pedra rachar, e de comentar o portão aqui embaixo se você quer uma parte 2 com as novas imagens das agências de inteligência. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.